Oi pessoal, boa noite, sejam bem-vindos ao webinário N9. Vou esperar aqui as pessoas entrarem para poder a gente começar. Boa noite. Se vocês puderem ir escrevendo antes da gente começar, em que trimestre vocês estão da gestação, vai ser legal que eu vou conhecendo um pouquinho vocês. Conta pra mim, tô vendo que estão entrando as pessoas, eu realmente, como não conheço, né, preciso esperar mais um pouquinho, né, são 8h01, vou esperar aqui para vocês entrarem, mas já aviso para vocês, se vocês puderem pegar uma água, um caderninho para anotar, porque realmente vai ser uma aula com bastante informação. A Sanches Gra está dizendo aqui que ela está no segundo trimestre, 13 semanas. 13 semanas está terminando o primeiro trimestre e começando o segundo trimestre, né? Que a gente começa com 14 semanas. Mas então tem bastante tempo pela frente. A Valéria está com 20 semanas, né? 20 semanas, a partir da 20ª semana a gente precisa ter um cuidado bem grande com a alimentação, porque é quando os riscos começam a aumentar, né? Os probleminhas da gestação de pressão alta, diabetes, o metabolismo começa a mudar muito, então é a fase que a gente precisa tomar um cuidado ainda maior para a gestação. Mas vocês, 24 semanas e já fez a curva glicêmica, 24 semanas é o momento, né, de fazer a curva glicêmica, para poder fazer o rastreio da diabetes gestacional. Se você ainda não fez, provavelmente seu obstetra ou sua nutricionista, alguém vai passar para você. A gente tem o prazo de 24 a 28 semanas para poder passar esse exame, e quanto antes nesse prazo faz o rastreio, né? A curva, aquele líquido bem doce que você precisa tomar, quanto antes você faz, melhor. Porque você sabe logo se você já tem algum problema e aí começa a cuidar mais rapidamente. Ah, tá, vai fazer na próxima terça, não fica preocupada não, tá? É um exame que realmente requer um tempo maior, né? Que você precisa estar no laboratório para poder fazer o tempo, né, de jejum, 1 hora, 2 horas, mas é importante fazer porque se você descobre que tem a diabetes gestacional, você vai cuidar. E mais de 90% dos casos você cuida com alimentação e atividade física, tá? A Paula tá dizendo aqui que tá com 22 semanas. Bom, então 22 semanas, né? Conforme eu tinha falado, a partir da 20ª a gente já começa a tomar um cuidado maior, mas não importa se você tá no iniciozinho da gestação ou se você tá no final da gestação, quanto antes você entra na alimentação, na rotina saudável, vai ser melhor. Melhor para você, melhor para o seu bebê, né? A gente precisa entender que hábitos saudáveis a gente começa a construir. Algumas pessoas têm uma facilidade maior, eu entendo. Outras têm uma dificuldade por conta dos hábitos infantis, né? Do paladar infantil, que às vezes a vida nos ensina a construir, mas eu tô aqui e eu tô vendo que tem colegas nutris entrando. A nutrição materna infantil, ela tá aqui para isso, para ajudar as gestantes, né, as mamães a se alimentarem melhor quando não se alimentam bem, e depois é um estágio, né, para depois você, com a mudança que você vai fazer na sua alimentação, você fazer isso com o seu filho. Porque depois que o bebê nasce, não tem jeito. 6 meses depois, a introdução alimentar começa e não tem como você fazer diferente. Você não pode dar fast food para o seu filho, não pode dar batata frita, você vai ter que dar comida de verdade. Então, se você não come, como é que o seu filho vai comer? Então, agora é a hora da gente começar a colocar os hábitos saudáveis em dia, tá? Hoje, é amanhã, é todo dia. Todo dia a gente precisa ser saudável para nutrir o nosso bebê. E quando eu falo isso, beijo, Thalita, quando eu falo isso, eu não tô dizendo para você
de que você tem que ser radical, mas a gestação é um momento especial. Sendo um momento especial, você precisa ficar atenta ao que você vai comer. Não tem como você achar que uma gestante é um adulto grávido. Não é. Uma gestante não é uma adulta, uma mulher grávida e ponto, acabou. É tudo diferente. Engana-se quem acha que é igual. É muito especial, gente. É um momento muito especial. Já falei aqui um pouquinho com vocês, já soube do trimestre de algumas, né, que se apresentaram aqui. Eu vou colocar para vocês aqui o temazinho do nosso webinário, os 10 passos para uma gestante ser saudável e controlar o ganho de peso. Eu vou retirar os comentários, tá? Para poder vocês enxergarem os slides por inteiro. No final do nosso webinário, eu vou colocar os comentários. Então, se vocês tiverem dúvidas, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, vocês poderão fazer, tá bom? Eu vou tirar aqui para poder vocês conseguirem ver melhor. Então, o nosso webinário vai ser falando sobre os 10 passos. O que você, gestante, precisa saber, né? Para poder ter uma alimentação mais saudável na sua gestação. Antes de começar, eu vou falar um pouquinho para quem não me conhece, quem sou eu, tá? Então, eu sou a Thaís, eu sou nutricionista especializada na nutrição materno-infantil. Eu fiz uma pós-graduação na nutrição na obstetrícia, pediatria e adolescência. E eu trabalho exclusivamente com este mundo, tá? A nutrição materno-infantil veio para mim como uma maneira, né, de ajudar a mulheres que estão gestantes ou mulheres que querem engravidar, né, a se alimentarem melhor e com isso promoverem a saúde das futuras gestações. E por que eu resolvi fazer esse webinário? Por que motivo, né? Primeiro, eu tenho esse propósito de ajudar as gestantes porque eu acredito demais em tudo que eu estudo sobre os benefícios da alimentação na gestação, tá? E eu não sou dessas que acredita que a gestante é uma adulta grávida. Não é. O metabolismo da gestante, ele é totalmente diferente. A gestante, ela é um organismo único e muito complexo, muito. Não é igual. A circulação é diferente, a digestão é diferente, o intestino é diferente. Tudo é diferente na gestante. Não adianta achar que você que está aí do outro lado, gestante, vai ser igual a mim. Não, você precisa de cuidados. É um momento muito especial. É um momento único, mágico e também um momento mais complexo e não seria perigoso, mas um momento que você precisa de cuidados maiores, tá? Isso aí é fato, a gestante precisa de cuidados maiores. A alimentação na gestação, eu gosto dessa frase e eu resolvi colocar aqui para vocês. A alimentação adequada ao longo da gestação, ela exerce um papel determinante sobre os desfechos relacionados à mãe e ao bebê, né? É claro que vocês sabem que tem benefícios, mas que benefícios são esses? Bom, a gestante que se alimenta saudável, ela com certeza tem menos riscos de adquirir sobrepeso e obesidade. Se ela já tem um sobrepeso ou obesidade anterior à gestação, é mais um motivo para ela ficar mais atenta ainda. Ter uma alimentação saudável para controlar esse ganho de peso. Por quê? Porque quanto mais peso você ganha, você pode ter mais riscos de pressão alta, distúrbios metabólicos, tá? Com isso, parto prematuro, né? O bebê, ele pode também, porque a gente fala muito de sobrepeso, de obesidade, mas uma mulher que não está nutrida adequadamente, que está abaixo do peso, isso também é preocupante, né? Pode acabar
gerando um bebê baixo peso, ou então ter uma restrição de crescimento intrauterino. Então, tudo isso a gente consegue ajustar a alimentação e, claro, muitas vezes, né, o acompanhamento de um endócrino, né, o obstetra junto ali faz toda a diferença. Mas, sabendo de todos esses benefícios que eu sei que eu consigo ajudar, são dicas simples que você consegue fazer a diferença na saúde. Eu resolvi fazer o webinário e escolhi trabalhar com a nutrição materno-infantil, trabalhar com esse mundo e para este mundo. Eu acredito e sou uma apaixonada pela nutrição materno-infantil. Ela é linda, não é moda, tá? É uma ciência, né, que chegou, né? Cada vez mais as nutricionistas estão se especializando, e isso é lindo, é maravilhoso. Por quê? Porque eu que atendo gestantes, eu não tenho a mesma experiência, eu não estudo a nutrição esportiva, então é diferente. Assim como aquelas que atendem a nutrição esportiva, com certeza, né, a grande maioria não vai conseguir se dedicar da mesma maneira que eu me dedico a estudar a nutrição para gestante. Aquela que atende a nutrição esportiva não vai. Então, cada um trabalhando com um pedacinho da nutrição faz com que a gente consiga estudar mais e prestar um serviço de excelência. Porque eu praticamente, no meu dia a dia, trabalho com gestantes, ou né, as mulheres que vão engravidar. E as mulheres com miomas eu também acabo trabalhando, mas o meu grande público são as gestantes. E eu sou apaixonada e quero sempre estar plantando a sementinha do benefício da alimentação saudável. Então, vamos começar, né? Afinal de contas, eu falei bastante desse webinário, falei na questão dos 10 passos, né, para a gestante ser saudável e não ganhar peso em excesso na gestação. Aprender a nutrir o bebê. E qual é o primeiro passo? Gente, o primeiro passo para você ser uma gestante saudável por incrível que pareça, é você comer, tá? É você evitar ficar muitas horas em jejum. Por quê? Quem está no início do primeiro trimestre ainda costuma ter enjoos. E os enjoos, quanto mais tempo você fica sem comer, mais você vai ficar enjoada. Por isso, a importância de você evitar ficar longos períodos em jejum. É muito importante que a gestante tenha uma rotina, tá? Então, quanto mais a gente fica sem comer, quando você vai comer, o que você faz? Come qualquer coisa. O seu cérebro fica viciado a comer besteiras. Quando você tem uma rotina com horários, o seu cérebro ele não vai cutucar você para ter aquela vontadezinha de comer besteira. Na maioria das vezes isso acontece quando você fica horas sem comer. Que aí depois você não programou, não planejou, faz o quê? Come qualquer coisa. E normalmente qualquer coisa nunca é uma coisa saudável, né? Às vezes você acaba fazendo substituições mais calóricas e menos nutritivas. E aí acontece também o excesso do ganho de peso. Porque quando você come, de repente, eu vou pegar um biscoitinho, ao invés de comer uma refeição, ou vou comer um pão com queijo, ou eu vou comer um salgadinho. Mas o salgadinho é integral. Mas você não está se nutrindo como deveria e você vai estar ingerindo, às vezes, mais calorias do que se você tivesse feito comida. E não não pule refeições, né? É importante você não pular. Tente fazer café, almoço e jantar. É importante essas 3 grandes refeições, porque cada uma delas te dá nutrientes importantes para a gestação, tá? Evite substituir o jantar por um lanche. E nesse período, entre essas 3 refeições, pelo menos faça 2 lanches. O que seria isso? Seria você tomar o café da manhã, vai almoçar e vai jantar. 3 refeições. Entre essas 3 refeições, você pode, de repente, se você toma o café da manhã muito cedo, você pode fazer um lanchinho na manhã.
Se você costuma almoçar meio-dia, você entre o almoço e o jantar, você vai fazer o lanche da tarde, mas às vezes você janta cedo, janta às 7 horas da noite e aí vai dormir às 10. Antes disso, você pode fazer um outro lanchinho, tá? Então, é importante fracionar as refeições, comer menos quantidade e mais vezes ao dia. Isso ajuda a minimizar enjoo, isso faz com que você esteja sempre saciada. Nesses intervalos, beber água é muito importante, porque às vezes a gente tem o hábito de comer alguma coisa, não é fome, é hábito. E aí, você bebendo água, você pelo menos não está comendo nada, você está se hidratando, que isso faz bem, e você não vai estar ingerindo calorias. Porque muitas pessoas têm aquele hábito de ir na cozinha, pega alguma coisinha para comer. Vai na cozinha, se não estiver no horário da sua refeição, você vai lá e faz o quê? Bebe água, tá? É importante isso, beber água. Então, que lanches saudáveis vocês podem fazer entre as refeições? Então, fruta com castanhas, com nozes, com amêndoas, as oleaginosas, os nuts, como a gente fala, né, comumente, são alimentos que contêm nutrientes que são super importantes para a gestação. A castanha do Pará é rica em selênio. O selênio é um nutriente para a placenta. Ele é antioxidante de placenta. Então, comer a castanha do Pará é importante. A fruta junto com a castanha do Pará, a fruta junto com uma fibra, a fruta com o iogurte com a granola. Você pode também fazer um bolinho saudável para comer no lanche da tarde ou às vezes de manhã. Pode fazer uma crepioca, um omelete, um sanduíche com pão integral, com uma pastinha de frango. São várias opções que você tem para fazer nos seus lanches, mas eu te peço, evite biscoito creme crack. Ah, Thaís, eu ouço muito isso. Mas é creme crack, água e sal, não é saudável. Não é. Se você for olhar os ingredientes, não são saudáveis. Muitas vezes eles enganam que são integrais, feitos com farinhas integrais, e o primeiro produto é farinha refinada. Então fiquem atentos. Biscoito creme crack, mesmo água e sal, não é uma opção legal. Biscoito recheado, nem pensar. Vamos optar pelos lanchinhos preparados, né? Disponibilize um tempo na sua rotina para preparar alguns lanchinhos e você pode deixar a semana inteira. Aqui no Instagram eu tenho receita de bolinho, tem bolo doce, tem bolinho salgado, tem muffin de cenoura. Então você pode escolher fazer cada semana um lanchinho diferente ou 2 para você variar, para não ficar comendo a mesma coisa. Mas é importante que você tenha esse hábito. Lanche é para ser saudável, não é para ser qualquer coisa, né? A gente às vezes costuma almoçar, o café da manhã vai bem, mas aí quando chega tarde para noite, tudo fica errado. Eu ouço muito isso das pacientes. Ah, Thaís, de manhã eu consigo me alimentar bem, o almoço também. Quando vai chegando à tarde, desgringola tudo. É aí que a gente precisa tomar conta. Se você já sabe que você que é o calo do seu sapato, do seu pé ali, então vamos cuidar, vamos separar um dia para organizar os seus lanchinhos. Estando pronto na geladeira, você já sabe, você já tem aquilo para comer. Então, é muito mais simples quando a gente planeja, tá? Eu não estou dizendo que é fácil, mas fica mais simples. Bom, o terceiro passo eu acabei não passando, eu falei direto do primeiro, falei do segundo e não passei aqui. O segundo passo que eu queria falar com vocês seria para fazer refeições em horários semelhantes. Por quê? Porque é importante que você tenha hábitos, né? Hábitos saudáveis e hábitos de vida. E qual seria a importância de você fazer refeições em horários semelhantes? Não sei se vocês já ouviram falar em ritmo circadiano. Eu imagino que já devem ter ouvido falar em ciclo circadiano, né? O ciclo circadiano, ele não é bobeira, tá? Respeitar o ciclo circadiano é você entender que o seu corpo, ele tem horários, tá? Ele tem mudanças físicas, mentais, comportamentais que estão ligadas diretamente com estar claro ou estar escuro. Isso mesmo, o dia e a noite fazem diferença
na produção dos seus hormônios e na maneira como o seu corpo vai agir. Não é à toa que normalmente de madrugada a gente não sente fome. É mais comum a gente sentir fome ao longo do dia. A gente sente sono à noite porque tá escuro, né? Os hormônios, tem hormônios que são produzidos quando a gente dorme, tem hormônios que são produzidos quando a gente acorda ao longo do dia, e isso faz diferença para o nosso ganho de peso, tá? Se você almoça muito tarde, provavelmente sua digestão vai ser diferente. Se você janta muito tarde, isso favorece o ganho de peso. É importante que você crie rotina para poder facilitar o funcionamento dos hormônios no seu organismo. Se você puder almoçar sempre na companhia de alguém, isso é legal. Por quê? Porque você vai conversar com as pessoas. Quando você conversa, você costuma demorar mais a comer. Nisso que você demora mais a comer, o seu cérebro tem mais tempo de mandar sinais de que você está saciado. Então, normalmente, quando você come mais devagar, você fica saciado mais rápido. Eu até vou falar com vocês, né? Eu instigo vocês a cronometrarem em quanto tempo vocês fazem a refeição. O legal é que a refeição seja feita entre 10 e 15 minutos, tá? Mas eu duvido se alguém demora mais do que 10 minutos para poder fazer o almoço, por exemplo. Eu fui fazer esse teste comigo e eu me dei conta de que eu demorava menos que 5 minutos para almoçar. Eu fiquei apavorada, eu falei, meu Deus, como eu como rápido. E é tão importante a gente mastigar bem, comer devagar. E aí eu passei a ter um pouco mais de cuidado, a me policiar mais com isso. Então, é interessante que vocês façam isso um dia, né? Marque no relógio quanto tempo você vai demorar para almoçar ou para jantar. E aí, se você realmente é uma dessas pessoas, junto com a maioria que come rápido, você tem algumas estratégias. Conversar, né? Conversar vai ajudar. Se você estiver sozinha, tenta apoiar a cada garfada, você apoia o garfo no prato. Isso faz com que você demore um pouco mais para comer. Lembrando que eu estou falando aqui para gestante. Gestante tem um sistema digestivo mais lento. Então, quando você come mais rápido, quando você mastiga menos, a tendência é você prejudicar ainda mais o seu sistema digestório. Azia, enjoo, desconforto, aquela sensação de empachamento gástrico. Tô cheia, tô empazinada. Isso é muito comum na gestação por conta dos hormônios. Então, se você come mais devagar, mais pausado, se você mastiga bem, pronto, aí ajuda muito nesse sistema. Lembrando que a nossa digestão, ela começa na boca, tá? A mastigação é a nossa digestão mecânica, é o primeiro passo para a digestão. Então, façam isso. Se policiem com relação à mastigação, se policiem com relação ao tempo que vocês vão fazer as refeições, tá? E por fim, nesse segundo passo, evite ficar beliscando. Conforme eu falei, a gente tem o hábito, né, de levantar, tá trabalhando, levantou, vai lá e pega alguma coisa. Vai lá e bebe água. Evite beliscar. Por quê? Porque esses belisquetes costumam ser coisas calóricas que vai fazer você ganhar um peso que não tem necessidade, tá? É importante você não ficar beliscando, porque vira hábito beliscar, vira costume você ficar beliscando. E aí não é legal. Por quê? Porque você vai beliscar uma coisinha gostosa, né? Ninguém vai querer comer arroz e feijão na hora que tá beliscando. Então, é um passo para o ganho de peso, tá? Por fim, essa frase, né? Por fim, não. No terceiro passo, essa frase famosa, desembale menos e descasque mais. Não sei se todos aqui já ouviram, mas é você usar menos produtos de pacote e priorizar as comidas naturais, o que vem da terra. Legumes, frutas, verduras, né? Tudo isso deve ser a base da sua alimentação. Às vezes, eu faço anamnese dos pacientes e na primeira consulta, muitas vezes, eu vejo que a base da alimentação da gestante não está sendo comida de verdade. Está sendo produtos industrializados, produtos de pacotinhos. Então,
Outro teste que vocês podem fazer para avaliar a alimentação de vocês é um diário alimentar. Separa 2 dias, um dia de semana, um dia de final de semana, anota no bloco do celular ou num caderninho, para quem prefere escrever à mão, tudo que você comeu, desde que você acorda até a hora que você dorme, tudo, anotem tudo, quantidade e exatamente tudo que tinha no prato e tudo que você beliscou. Uma bala que seja, um chiclete, anota. Isso vai fazer você visualizar o que você comeu. E aí você vai perceber, porque muitas vezes a gente não entende que tá comendo mal. A gente acha que uma balinha ali, um coquinho aqui, um pacote de biscoito ali não vai fazer diferença, mas faz, tá? Então é importante você pensar, sua alimentação, você tá precisando descascar mais, lavar mais para você comer ou você tá só abrindo pacotinhos? Se você estiver abrindo pacotinhos, fique atenta, vamos mudar isso, tá? O quarto passo para você não ganhar peso em excesso é você fugir dos ultraprocessados. O que são ultraprocessados? São aqueles produtos industrializados que passam por um processo industrial, né, muito grande. Então, eles costumam ter muito açúcar, muito sódio, muitos produtos, muitas substâncias químicas para dar aroma, para dar sabor, né? Corantes, gordura saturada, gordura trans, para deixar aquele croque-croque, aquele gostinho bom. Então evite refrigerante, evite sucos artificiais, macarrão instantâneo, chocolate, doce, biscoito recheado, todas essas guloseimas do nosso dia a dia, né? As bolachinhas de pacote, biscoitinho amanteigado, não se sabote, tá? Isso vai fazer você ganhar peso em excesso. Não ache que comendo um bombonzinho todo dia durante 9 meses, isso não vai contribuir para o seu ganho de peso. Vai! Não é terrorismo, eu só tô aqui alertando, porque às vezes a gestante, ela acha que pode se permitir demais porque sempre viveu restrita. Ah, porque eu não posso engordar por conta da estética. Mas na hora que tá gestante, libera geral, né? É chocolate, é refrigerante, é biscoito, é um bolo porque tá com desejo. Não estou menosprezando, tá? Os desejos, não é isso. Eu só tô querendo alertar vocês que vocês precisam tomar cuidado, precisam se ligar que o ganho de peso vem com esse pouquinho. Um pouquinho a cada dia, ao longo dos 9 meses, vai fazer você ganhar peso demais, mais do que você deveria. Isso é fato, tá? Não adianta você achar que não vai ganhar peso demais, porque se você não ganha, você é uma pessoa diferente, mas você também não vai estar sendo saudável. Você pode até não ganhar peso, mas não vai estar nutrindo nem a você e nem ao seu bebê. O passo 5, cuidado com os industrializados, porque às vezes a gente pensa assim, mas eu tô comendo vegetais, tô comendo peixes enlatados, é industrializado, mas é peixe, mas é vegetal. Mas é um queijo, mas é um queijo muito gorduroso. Ou então, é um pão integral. Será que ele é integral? Olha lá atrás no rótulo para ver se não é feito de farinha refinada. Então, todos esses produtos, eles precisam ser consumidos com moderação. Ou então, nem serem consumidos. Vegetais, prefira os naturais. Vegetal enlatado, ele costuma ter muito sódio, né? Por conta da salmoura, tem sal, tem açúcar. Os peixes enlatados também às vezes têm gordura, tem um molho ali para deixar ele com sabor diferente. Sem contar que a lata, gente, a lata tem alumínio. Tá? O alumínio é um metal pesado que, em excesso no nosso corpo, ele tem facilidade de se ligar com as gorduras. O nosso cérebro, grande parte dos neurônios são feitos de gordura. Então, quando a gente tem alumínio em excesso, por ser um metal tóxico, ele pode ir para o cérebro e muitos estudos já ligam o excesso de alumínio no organismo com Alzheimer, com autismo. Então, é muito interessante que você
consuma com moderação esses alimentos. Frutas cristalizadas, frutas em calda, gente, por favor, não é fruta. Fruta é fruta in natura. É a maçã que você vai lavar e vai morder, é a uva, é o melão, é o abacaxi. Evite ao máximo frutas ricas em açúcar, né? Porque as cristalizadas, elas estão com açúcar. Em calda, a calda... Ah, mas eu não como a calda. Mas aquela fruta tá ali, imersa num líquido muito doce. Então, entrou ali açúcar na fruta, sem contar que ela passa por um processo industrial. Então, não é interessante que você ache que está comendo fruta cristalizada ou fruta em calda como sendo uma fruta, tá? Não é o mesmo benefício, pelo contrário. Isso até pode acabar contribuindo também para o seu ganho de peso. Então, não podemos nos enganar. Bom, proteínas animais e proteínas vegetais. Na gestação, a proteína nós temos 3 tipos de macronutrientes: os carboidratos, as proteínas e as gorduras. As proteínas na gestação é o que, quando vai passando os trimestres, ela vai aumentando a necessidade do corpo. Então, no segundo trimestre aumenta um pouquinho e no terceiro trimestre aumenta ainda mais, tá? As necessidades de proteínas. Não tem a obrigação de ser proteína animal, pode ser proteína vegetal. E onde a gente encontra proteína vegetal? A gente encontra nos feijões de todas as cores. A gente tem proteína vegetal na quinoa, na ervilha, na lentilha, na soja. Todos esses alimentos são fontes de proteína vegetal. Tá, mas eu gosto de proteína animal. Eu posso comer? Claro que pode. Mas é interessante que você tenha cuidados. Que cuidados são esses? Se for comer uma carne e você está vendo que ela está com gordura, tira essa gordura. A carne, ela tem gordura saturada, né? A carne vermelha, então, ela é rica em gordura saturada. Ela é inflamatória, então é importante que você consuma com moderação. Prefira carnes mais magrinhas, peixe, frango. Mas aí também é interessante que você faça um rodízio. Não vá comer peixe todo dia. Por quê? Peixe está no mar. O nosso mar é poluído com mercúrio. O mercúrio também é um metal pesado que é tóxico e ele passa pela placenta. Então, se você gosta muito de peixe, primeiro, dê prioridade a peixes pequenos, porque quanto menor o peixe, teoricamente, menos contaminado ele é, tá? E aí, o mercúrio, voltando ao mercúrio, se você come peixe, gosta de comer peixe todo dia, eu oriento que você faça um rodízio entre as proteínas, porque o peixe ele pode estar contaminado. Essa contaminação, o excesso de mercúrio, ele pode causar insônia, diminuição da memória, pode também causar doenças neurológicas e, passando pela placenta, ele pode causar má formação fetal. Então, é importante que você tome cuidado e faça rodízio com as proteínas. E não foque só na proteína animal. E tem outra, para gestantes que têm diabetes gestacional, a proteína também aumenta a glicose, diferente do que a gente ouve falar por aí, que o que aumenta a glicose é só carboidrato. As proteínas animais, elas também tendem a estimular o aumento de glicose. A diferença é que não é de uma hora para outra, demora mais um tempinho. Mas não se entupam de proteínas animais achando que tá tudo bem. É proteína, então tá garantido. Não. Faça esse rodízio animal, proteína vegetal, carne, peixe, frango. Tente variar a sua alimentação, porque isso vai ser melhor para a sua gestação. O passo 7 é, inclusive, os fins de semana serem saudáveis. Não existe feriado e nem fim de semana para gestante. A gestante e o bebê precisam se nutrir todos os dias. Isso mesmo, todo dia. De segunda a segunda, você, gravidinha, precisa se alimentar saudável. Então, é comer todo dia legumes, verduras e frutas. Por quê? Porque são ricos em vitaminas, minerais, em fibras, vai ajudar no intestino, vai ajudar no controle glicêmico,
tem menos calorias, né? Uma fruta tem muito menos caloria do que um pacote de biscoito. Com certeza, se você se alimenta mais saudável, você vai estar minimizando as chances do ganho de peso, contribuindo para reduzir, para prevenir obesidade e doenças crônicas, diabetes, pressão alta, né? Tudo, doenças coronarianas, doenças cardíacas, tudo isso a gente consegue prevenir com hábitos de vida saudáveis. E mais, você consegue prevenir isso para você e também para o seu bebê. Porque quando você se alimenta saudável, você está entregando uma herança genética de hábitos saudáveis para o seu bebê também. Thaís, não gosto de verduras, legumes e frutas. Como é que eu vou fazer? Bom, você vai ter que comer. A gente tem algumas estratégias, eu vou passar aqui algumas dicas para vocês. Tenta fazer na sopa, faz a sopa batida. É a melhor opção? Não. Mas se você não come de jeito nenhum legume, nenhuma verdura, nenhuma fruta, faz um suco para beber, uma vitamina, né, um shake. Você pode fazer um bolinho, no bolinho colocar fruta, ou um bolinho salgado e colocar uma verdura, pode colocar um brócolis, pode colocar um espinafre, pode colocar uma cenoura. Então, você pode fazer panqueca, bater na massa da panqueca algum verdinho. Isso vai deixar a panqueca mais nutritiva. Você pode bater junto com molho de tomate para fazer um macarrão, uma beterraba, uma cenoura. Você pode usá-las cruas, só bater no liquidificador um pouquinho de beterraba, um pouquinho de cenoura e misturar no seu molho de tomate. Vai deixar o seu macarrão mais nutritivo. Você pode fazer a mesma coisa com o seu arroz. Se você não come de jeito nenhum o legume, você pode bater, fazer tipo um líquido. Então você vai bater um pouquinho de couve com água no liquidificador, vai fazer uma água grossa. Essa água você vai usar para fazer o seu arroz. Ou então, se você come, mas não ama, mas consegue mastigar, pica ou rala uma cenoura, rala uma beterraba, uma abobrinha para misturar junto com frango, junto com macarrão. Pode ralar o repolho, misturar junto com o macarrão. Vai aumentar o volume, né? Mas você não vai estar comendo mais macarrão. Você vai estar comendo nutritivo, tá? Então, são algumas dicas que eu tô passando para vocês. Eu espero que vocês coloquem em prática, porque isso tende a minimizar as calorias em excesso, né? Você vai consumir somente o que você precisa para você ter uma alimentação saudável. O passo 8, gente, toda gestante, se você ainda não está anêmica, é bem provável que você vá ficar. No terceiro trimestre, anotem isso que vocês vão lembrar de mim quando estiverem no terceiro trimestre. A demanda por ferro, ela é maior. O bebê, ele absorve muito mais ferro da mãe. Então, é normal que os níveis, né, no sangue de ferro, o hemograma vai mostrar lá que você está com hemoglobina mais baixa, com o hematócrito mais baixo. É comum a anemia na gestação. Tá, mas se é comum, a gente deixa por isso mesmo e tá tudo bem? Não, a gente não deixa por isso mesmo. Existem estratégias nutricionais que a gente pode ajudar. É claro que a gestante vai precisar suplementar e a gente vai falar disso daqui a pouco. Então, você precisa incluir na sua rotina, né, no seu dia a dia, alimentos fontes de ferro para minimizar essa anemia. Que alimentos são esses? As carnes, tá? Os miúdos, para quem gosta de coração, fígado, né? Também é fonte de ferro. Feijão, lentilha, grão de bico, as folhas verdes escuras, os grãos integrais, não tem lá grandes quantidades, mas tem ferro. Castanhas, né? As sementes também. E, importante, caprichar nas fontes de vitamina C. Gente, não consumam vitamina C dessas de farmácia. Elas têm açúcar, elas têm aromatizantes, elas têm corantes e vai fazer mais mal do que bem, tá? Usem as frutas cítricas, então é a laranja, tangerina, morango, kiwi, abacaxi, a goiaba, o caju, a acerola é uma excelente fonte de vitamina C, então consumam essas frutas depois do almoço, tá? Por quê? Porque a vitamina C que tem nessas frutas facilita, né, dá um empurrãozinho para que seu corpo absorva o ferro da refeição. E quando a gente tem
mais quantidade de ferro nas grandes refeições, almoço e jantar. São nas grandes refeições que a gente costuma ingerir mais fontes de ferro, porque tem o feijão, tem a carne, tem sempre um legume, uma verdura. Então, tente fazer esse combo de vegetal verde escuro, de vegetais, de feijões, de carne, junto com a vitamina C, tá? A vitamina C, ela vai ajudar a proteína vegetal a ser absorvida mais fácil. Então, essa é uma dica super fácil de colocar em prática. Às vezes, né, o obstetra pede para você, bebe suco de laranja com couve. É por isso, porque a couve é um vegetal verde, fonte de ferro, e a laranja é fonte de vitamina C. Então, eles formam um casalzinho que vai facilitar a absorção do ferro. E a gestante precisa otimizar todo o ferro que ela puder, tá? Bom, pessoal, acostume o seu paladar. O passo 9, acostume o seu paladar ao sabor mais natural. Como assim? Evite sal, evite açúcar, né? Se for consumir, precisar usar óleo, evite em grandes quantidades, dê preferência pelo azeite, evita fritura, tá? Tente consumir os alimentos grelhados, assados, ensopados, cozidos no vapor. Você pode depois saborizar eles com orégano. Você pode colocar um pouquinho de azeite para poder, com a cebola, com alho, para quem gosta, para poder dar uma saborizada, porque às vezes o legume no vapor é meio sem graça. Eu costumo fazer assim, cozinho no vapor, depois vou na frigideira, coloco um fiozinho de óleo, não, de azeite, tá? Óleo não, um fiozinho de azeite. Eu li óleo aqui e falei óleo, mas é azeite. Uma cebolinha picada, vai dar uma refogada nessa cebola, joga os legumes ali, fica uma delícia. Então, use temperos naturais. E super importante, ficar atenta aos rótulos. Eu sei que dá trabalho, eu sei que é cansativo, mas vai fazer diferença. Por quê? Muitos produtos industrializados, eles costumam ter uma substância chamada de glutamato monossódico. Essa substância, ela causa vício no nosso cérebro para o sabor. Ela causa um sabor muito gostoso e o nosso cérebro fica viciado com esse sabor, querendo mais e mais. E aí, quando você vai comer um produto natural, você acha sem graça. Exemplo, a batata, essas batatinhas Pringles, Ruffles, Lay's, elas têm, a Ruffles eu acho que não tem, mas a Pringles e a Lay's tem realçador de sabor. Então você vai olhar atrás do rótulo, se tiver realçador de sabor ou glutamato monossódico, evita de comprar, tá? Se você come uma batatinha dessa e logo depois você vai comer uma couve-flor, você não vai achar graça nenhuma. O seu paladar, quando você costuma com hábitos industrializados, com alimentos industrializados, o seu paladar fica acostumado. Ele se acostuma com um sabor muito palatável. É gostoso, não vou mentir para vocês, é claro que é gostoso. Uma batatinha é gostosa, mas não é saudável. E você que está gestante precisa cuidar disso. São 9, né? Deixa eu mostrar aqui, ó. São 9 meses, não dá nem para ver direito, que você vai ficar focada, se alimentando super saudável, porque você está carregando o seu bem mais precioso. Então você vai fazer esse sacrifício, porque vai valer muito a pena para a sua saúde, para a saúde do seu bebê. E outra, a partir de cerca da 15ª semana, a gestante, tudo que ela come, o sabor vai para o líquido amniótico e o bebê ele já começa a sentir o gosto amargo, o gosto mais doce. Então, ter cuidado com a sua alimentação pode favorecer ou prejudicar os hábitos do seu filho. Se você é daquelas que gosta de muito doce, provavelmente o seu líquido amniótico vai estar mais pro doce. E aí, de repente, o seu filho já vai ser aquela criança que gosta mais de doce. A mesma coisa, produtos ultraprocessados, ou se você tem hábitos saudáveis, se você gosta de comida saudável, o seu líquido amniótico ele vai estar mais mesclado com sabores amargos, com sabores que não são tão doces assim. E isso vai fazer com que o seu bebê tenha
maiores chances de ser um bebê mais saudável, de que tenha hábitos mais saudáveis. Inclusive, vai facilitar a introdução alimentar dele. Então, a minha dica, fique atenta aos rótulos dos produtos que você consome. Guarda aí, glutamato monossódico ou realçador de sabor. Evite. Ah, Thaís, mas eu como bombom zero, eu como refrigerante, eu bebo refrigerante zero, diet. Gestante não deve consumir produtos light, diet e nem zero. Por quê? Porque são produtos com muito mais química, muito mais processados, cheios de adoçante, tá? E a gestante precisa tomar cuidado. O uso de adoçante na gestação não pode ser indiscriminado. O uso de adoçante precisa ser feito com cautela, sob orientação profissional, tá? O mais indicado é que você consuma produtos naturais, tá? É com o açúcar natural, se for um suco, é o açúcar natural do suco. Se for fazer um bolo, tente adoçar com passas, com damasco, com tâmara. A banana, super docinha, ela adoça o bolo. A maçã, ela também adoça o bolo. Ai, mas eu provei, eu não gostei. É questão de hábito. Vá aos pouquinhos. Não é de hoje para amanhã que você vai mudar. Mas com certeza, acredite, você vai mudar. Se você quiser, você muda. É um dia após o outro. Menos açúcar que você coloca, é uma gota a menos de adoçante que você usa. Na semana seguinte, usa uma gota a menos, já serão 2. E assim você vai mudando o seu paladar e vai se tornando uma pessoa, uma gestante, com hábitos mais saudáveis. Bom, pessoal, por fim, o nosso 10º passo, mas ainda não acabou, a gente ainda tem bastante coisa para falar. O nosso 10º passo para você ser uma gestante saudável é você fazer atividade física. Se a sua obstetra te liberou para atividade física, faça. Por quê? A atividade física vai ajudar você a não ganhar peso em excesso, então vai ajudar no controle do ganho de peso. A atividade física vai te deixar com mais bem-estar, mais disposta, com menos ansiedade, menos estressada, tá? Então, faça atividade física, veja o que você gosta mais. Eu não gosto de ir para academia, então faça uma atividade ao ar livre, vai fazer uma hidroginástica, uma natação, um pilates, né? São tantos os benefícios do pilates para gestante, então faça uma dança que seja, caminhada. Gente, muitas opções, mas ficar sedentária na gestação não deve ser uma opção para vocês, tá? Escolham se exercitar todos os dias. Isso vai ajudar no controle glicêmico, além do controle do ganho de peso. Tolerância zero para bebida alcoólica, tá? Não existe dose mínima segura para bebida alcoólica. Já para o café, existe uma dose de segurança. Os estudos, né? Alguns falam de você cortar o café, outros falam de você consumir até 2 xícaras de 100 ml. Então, até 2 xícaras de 100 ml você não estaria ultrapassando a dose máxima de cafeína, que seriam 200 miligramas. E aí a gente precisa lembrar que não é só o café que contém cafeína. Chocolate contém cafeína. Às vezes a pessoa não toma café, mas come chocolate todo dia na gestação. E não é para ser assim. Chocolate tem cafeína, o mate tem cafeína. Para quem gosta de refrigerante, os refrigerantes com cola, né, os pretinhos, têm cafeína. Então, precisa ter atenção, porque existe uma dose segura, mas se você começa a tomar café, beber refrigerante, comer chocolate, tomar mate, você pode facilmente ultrapassar essa margem de segurança, tá? E, por fim, cuidado com alguns chás. Os chás, eles são contraindicados na gestação, tá? Eles podem causar aborto, né, relaxamento do útero. A gestante ela pode consumir chá de gengibre e chá de frutas. Os demais, camomila, erva doce, erva cidreira, hortelã, devem ser evitados, tá? Se você pesquisa na internet, você até acha alguns locais falando que pode consumir, mas é interessante que você não consuma, porque não existe estudo em gestante falando desses chás que a gestante pode consumir com segurança. Então, pensando nisso, eu acho mais importante, né, interessante orientar vocês a não consumir esses tipos de chás.
Se quiserem consumir, consumam os chás das frutas. Gente, não teria como eu falar para vocês de passos saudáveis, né, para gestante, se eu não falasse de suplementos. Na gestação, a suplementação é muito importante. Por que a suplementação é importante, Thaís? Se eu me alimento bem? Porque a demanda por nutrientes é muito grande. Mesmo que você seja uma gestante saudável, que você coma direitinho, que você faça um acompanhamento, você vai precisar suplementar. Porque é do organismo, a necessidade é muito grande, a gente não consegue atingir só com comida, tá? Existem vários nutrientes, inclusive alguns de uns tempos para cá, mais comuns na rotina de pré-natal, é o ômega 3, a vitamina D, né? Tem o cálcio, o magnésio, são muitos nutrientes importantes, a vitamina A, selênio, zinco, tudo isso a gente consegue avaliar em exame de sangue e verificar necessidade. Mas se eu pudesse falar para vocês quais são 2 suplementos indispensáveis para você que não tem um acompanhamento, que está sozinha e precisa de uma ajuda, tá? Do meu coração para você, suplementos indispensáveis, metilfolato e o ferro. E eu vou explicar por que eu estou falando metilfolato e não ácido fólico. Se você está usando ácido fólico, se você foi indicada a utilizar ácido fólico, eu oriento você a substituir o ácido fólico pelo metilfolato. Alguns antigos, né, alguns profissionais que não são atualizados ainda passam, né, prescrevem o suplemento de ácido fólico, mas o ácido fólico não é o melhor suplemento para gestante e nem para estentantes. O melhor é o metilfolato. Bom, o ácido fólico, ele, para ser metabolizado dentro do nosso corpo, ele precisa de uma enzima, tá? Essa enzima, ela é produzida através de um gene, sendo que grande parte da população, mais de 50%, pode ter um polimorfismo genético que faz com que não produza essa enzima que vai digerir, né? Vamos dizer assim, que vai utilizar o ácido fólico que você consumiu. É muito comum, tá? É mais comum do que a gente imagina. Sendo que o teste genético é muito caro. Eu nunca fiz o teste genético, né? Eu tenho algumas poucas pacientes que já fizeram e, por incrível que pareça, elas tinham o polimorfismo para esse gene. Então, sabendo disso, começaram a pesquisar o que fazer para que pessoas que tivessem esse polimorfismo genético absorvessem o, entre aspas, ácido fólico. E descobriram que o metilfolato, porque quando você ingere a cápsula de ácido fólico, ele tem que ser convertido a metilfolato. E aí o seu corpo vai usar. Se você funciona bem, tem enzima para poder fazer essa conversão, tudo bem. A gente não sabe, pode ser que você tenha, pode ser que você não tenha. Se você não tem e consumiu o ácido fólico, ele não vai ser convertido a metilfolato. Então, você vai ficar com acúmulo de ácido fólico no seu organismo e isso pode causar outros problemas e você não vai estar utilizando o nutriente que é tão importante, tá? Então, descobriu-se que foi produzido, né, o metilfolato, que é a forma da vitamina B9, que é o folato. Então, para qualquer pessoa, seja ela com metamorfismo genético ou não, com polimorfismo genético ou não, o metilfolato vai ser absorvido. Se você tem o polimorfismo e não produz a enzima para digerir o ácido fólico, se você ingere o metilfolato, já está tudo bem. Você passou pela fase que você precisaria da enzima. Então, a minha dica, gente, é dica de ouro. Usem metilfolato. Converse isso com o obstetra, com o profissional que está acompanhando você. Olha no remédio lá. Se tiver escrito ácido fólico, conversa com ele para substituir por uma forma química de metilfolato, tá? Vai ser muito melhor para a gestação. E por fim, o ferro. O ferro, como a gente falou da anemia, né? Toda gestante precisa suplementar ferro. Algumas começam antes, algumas começam mais para o final da gestação. Normalmente no acompanhamento nutricional você vai observar isso nos exames, o obstetra, o nutricionista vai te orientar. Então, sempre desde o início, se alimentar saudável com fontes de ferro. Quando o profissional que estiver te acompanhando pedir para você utilizar o ferro,
Só fique atento a uma coisa, evite a forma química do ferro chamada de sulfato ferroso. O sulfato ferroso é até a forma química que é entregue no SUS, por ser um ferro mais barato, tá? Mas se você compra o seu ferro, prefira formas químicas ferro quelado, bisglicinato de ferro, esses costumam ser ferro polimaltose, são as formas de ferro que o corpo absorve melhor e mais, não costumam causar efeitos quase não saiu. Não costumam causar efeitos gastrointestinais, tá? Por quê? Porque o sulfato ferroso é a forma do ferro que causa mais desconforto, dor no estômago, constipação, aumenta enjoo, e as outras formas, a ferropolimaltose, o ferro quelado, o bisglicinato, eles são mais absorvidos, então causam menos desconfortos. Então prefira, eu sugiro você a utilizar esses ferros, tá bem? Bom, pessoal, os 10 passos eu já falei com vocês, né? Quero agradecer, a nossa live ainda não acabou, eu tenho novidades para você. Eu espero que vocês coloquem em prática, entendam que são coisas simples, tá? Não são coisas difíceis de se colocar em prática. Eu tenho dicas de cardápio, eu tenho dica de receitas aqui no Instagram, então se você não tem ninguém para te ajudar, você pode olhar aqui no meu Instagram. Mas se você não tem ninguém para te ajudar e quer uma ajuda, eu tenho uma notícia muito legal para você. Se você quer mais detalhes de como você colocar esses passos, né, em dia, todos os dias, o que você deve fazer, como você deve prosseguir ao longo da sua gestação, eu sei que não é todo mundo que tem condição de fazer um tratamento pré-natal nutricional. O obstétrico, né, todo mundo consegue fazer, mas o nutricional muitas pessoas não têm. Pensando nisso, pensando na maneira como eu gosto de ajudar vocês aqui através das redes sociais, mas querendo dar um acompanhamento mais de perto, porém online, né, mais intenso, com informações mais completas, eu criei um curso online, tá? Ele vai ser 100% online e eu vou falar do processo da alimentação durante toda a gestação. Eu vou te orientar para que você consiga conduzir a sua gestação com menos peso, tá? Evitando o excesso de peso. Então, você vai aprender a controlar o seu peso, você vai aprender a calcular como você ganha o seu peso a cada trimestre, cada semana quanto você deve ganhar, isso varia de trimestre para trimestre. Eu vou te ajudar com orientações, né? Você vai entender por que você tem anemia, por que você tem enjoo, como burlar diabetes gestacional, como evitar pressão alta. Você vai ganhar cardápios, né, para você utilizar a cada trimestre gestacional. Então você vai saber do planejamento de cada coisa, tá? Você vai ter lá, hoje eu vou comer isso, isso e isso. Quando eu estiver no segundo trimestre, eu já sei que eu preciso aumentar a quantidade de proteína, eu já sei que eu preciso focar mais no cálcio, eu preciso focar mais no magnésio para evitar o inchaço. E isso tudo vai estar escrito para você num planejamento. E você vai ter opções, eu vou te entregar e-books que você vai poder utilizar para fazer seus lanches saudáveis, tá? Eu vou estar junto de você. E aí você pode pensar assim, tá, Thaís, mas eu nunca na minha vida gostei de fazer dieta. Entendam, não é dieta. É orientação para a mudança de hábitos alimentares. Ah, Thaís, mas online, como é que você vai conseguir me orientar? Por quê? Porque a gente vai ter encontros, tá? E vocês vão ganhar materiais com tudo escrito, tudo que vocês precisam fazer. Se vocês forem disciplinadas a seguir o passo a passo de tudo que eu vou entregar para vocês, vocês vão ter uma gestação saudável, com menor risco, né? Com maiores chances de terem bebês super nutridos. Semana passada, eu não sei se vocês que estão aqui participaram, eu tive uma entrevista com uma pessoa, com uma gestante, que ela não gostava de comer nada saudável, ela tinha pavor, não era aquela que se alimentava
que poderia comer coisas saudáveis, mas gostava do que não é saudável. Não, ela não gostava de comer coisas saudáveis, ela tinha pavor. E com estratégias, com dicas, com receitas, com maneiras de preparo, ela conseguiu introduzir esses alimentos na refeição dela, nas refeições no dia a dia. Ela conseguiu se tornar uma pessoa com hábitos diferentes. Ela ganhou menos de 12 quilos na gestação dela. A bebezinha dela super nutrida. Tudo isso com ajuda, com orientação. Então, assim, com boa vontade, você que está aí do outro lado, você consegue, tá? Principalmente porque você vai ter uma ajuda. Você vai ter orientação de como planejar a sua rotina semanal, você vai ter os cardápios, conforme eu falei, né? Você vai saber o que você pode, o que você não pode comer. Então não vai ficar com medo, com receio de, será que eu posso comer isso? Será que isso faz mal para o meu bebê? E beber, eu posso beber isso aqui? Não posso? Qual a melhor maneira? Em que horário é melhor eu introduzir tal fruta, tal alimento? Tudo isso você vai ter escrito em materiais, tá? Então, se vocês quiserem colocar isso em prática, o meu curso online com certeza vai ser para você. E o que você vai receber quando você se matricular no meu curso? Vão ser 4 dias de aula ao vivo, tá? Então vai ser do dia 21, 22, 23 e 24 de fevereiro. Nós teremos 4 encontros ao vivo. Vocês se matriculando, vocês vão receber o link, tá? Vai ser uma sala privada, né? Que a gente vai ter encontros com módulos. Serão 4 módulos. Cada módulo a gente vai falar sobre temas, então vai ter temas de desconforto, né, do ganho de peso, ajustes fisiológicos, a rotina, como planejar a sua rotina, o que você vai fazer para poder comer direitinho, comer saudável. Então serão muitos materiais que você vai receber. Essas aulas ao vivo ficarão gravadas, então se você por acaso um dia entrou atrasada na aula ou não conseguiu terminar de assistir, elas ficarão gravadas por 30 dias. Mas os materiais que vocês vão receber ficarão com vocês para o resto da vida. Então serão e-books, né? Serão slides das aulas. Eu vou entregar todos os slides que vão ser produzidos na aula, tá? E além desse conteúdo que eu vou entregar nas aulas ao vivo, serão aulas que vocês vão estar com um caderninho para anotar, né? Vocês vão ganhar bônus extra. A gente vai ter um módulo bônus que você vai ganhar um e-book de organização da cozinha, né, de planejamento com cardápios para cada trimestre, conforme eu tinha comentado. Você vai ganhar um e-book para alimentação no pós-parto e na amamentação. Então você vai ganhar um material com um plano alimentar para a sua amamentação, tá? Então você vai entender o que você pode comer na amamentação, o que você deve priorizar, o que você precisa evitar se você sentir desconforto, se o seu bebê tiver cólica. Você vai ganhar um e-book com um plano alimentar já pensando no pós-parto, já pós-gestação. Vai ganhar também um e-book para introdução alimentar. Isso mesmo, caramba, mas eu ainda tô grávida e você já tá falando da introdução alimentar. Sim, uma vez que você engravidou, é um processo, né? Gestação, pós-parto e depois a introdução alimentar. Então você já vai ter essas informações planejadinho, um e-book com todas as orientações para a introdução alimentar do seu bebê, com dicas de cardápios para o seu bebê, com dicas de consistência, textura, quando começar, o que evitar, dos 6 meses até os 2 anos. Você vai ganhar um livrinho com informações para todo esse período da introdução alimentar. Com certeza, isso vai te deixar muito mais tranquila. E também, claro, como vocês sabem, se vocês me seguem aqui, sabem que eu sou a rainha das receitas, eu amo fazer receitinha saudável e gostosa. Vocês vão ganhar um e-book com receitas saudáveis para café da manhã e para lanches. E também para lanches noturnos, porque eu sei que os lanches noturnos, né, são os terrores, né? É aí que a gente ganha peso demais, porque come demais, né? Talvez devesse jantar, mas não sabe o que comer quando não janta. Então, eu vou disponibilizar um e-book com receitas saudáveis, com receitas para opções para noite, para opções para tarde, café da manhã. Então, você vai ter um monte de tipo de lanchinho que você vai poder consumir, sabendo que está fazendo a escolha
assertiva para a sua gestação, para a sua amamentação e até para a introdução do seu bebê, tá? E, claro, como eu falei, é um curso, ele vai ter um custo, tá? Nada que vocês não possam pagar, tá? Quanto que você vai pagar para ter isso? Tudo isso que eu falei e muito mais que tá por vir, tá? Porque além desses extras, desses bônus todos, além disso, eu vou dar mais 2 encontros online, né? Serão 2 mentorias online para vocês tirarem as dúvidas. Então, quer me mostrar um exame, quer falar sobre um suplemento, a gente vai ter 2 encontros que depois que se encerrarem as inscrições, eu vou fazer uma votação com o grupo, né, que se matricular no curso, para a gente escolher os melhores horários e esses encontros também ficarão gravados para poder depois você assistir, se você quiser, mas serão 2 mentorias online além das 4 aulas, tá? Então, tudo isso você vai ter acesso pagando. Se você fizer a inscrição até amanhã, às 23 horas e 59 minutos, até amanhã, dia 11 de fevereiro, o valor vai ser R$ 297. Gente, esse valor que você vai ter tudo isso não é nem uma consulta minha, tá? A minha consulta, para você ter todas essas informações até a introdução alimentar, você precisa de no mínimo 5 consultas. E você vai receber tudo isso por menos de uma, tá? Então, o valor do curso é R$ 347, mas se você fizer até amanhã, você consegue esse desconto. Você pode parcelar em 4 vezes sem juro, tá? Vocês vão poder parcelar, pode pagar no boleto, pode pagar no cartão de crédito parcelado e sem juros algum, tá? E tem mais. Se porventura você comprou e você depois desistiu, se arrependeu, você tem uma garantia de até 15 dias. Você pode se arrepender que eu vou devolver o seu dinheiro integralmente, não tem taxa nenhuma para isso. Eu vou devolver o seu dinheiro. Se você assistir a primeira aula, assistir a segunda aula e achar que não gostou, achar que não valeu a pena, que eu não sou o que eu tô falando que eu sou, você pode pedir o seu dinheiro de volta. Mas eu tenho certeza que você não vai fazer isso, porque você vai amar o curso, porque eu tô preparando, tô montando tudo com muito, muito carinho, tá? Tudo com muito cuidado, para poder atingir a todas as pessoas, para encaixar na rotina. Depois de atender tantas gestantes, eu acabei, criando uns protocolos de acordo com os perfis. Então, eu vou disponibilizar isso tudo para vocês, baseado no meu acervo, no meu acervo de atendimentos clínicos. Bom, gente, agora é com você, tá? Você que está aí do outro lado, você tem 3 opções. Uma, ignorar tudo que eu falei até aqui, tá? Continuar a sua gestação sem saber das informações que eu tenho a mais para passar para vocês, porque infelizmente eu não consigo passar tudo por aqui, tá? Você pode ter a segunda opção. Você pode pegar essas informações, claro, elas não são exclusivas minhas. Se você entra na internet, você acha informação, mas muitas das vezes as informações são contraditórias, você perde um tempão porque você não sabe se é verdade, se não é, você não sabe se confia, porque são tantas informações, então você fica perdida, você se sente meio perdida. Ou a terceira opção, e é que eu espero que você escolha, é que você adquira o curso, tá? Que você vai ter acesso a todas as informações completas, organizadas, tudo produzido com muito carinho, feito por mim, tá? Uma profissional especializada que atua diretamente na área e que amo o que faço. E mais, você vai ter a garantia da devolução do valor se você não gostar do curso, tá? Bom, então quando acabar aqui o webinário, o link de inscrição de matrícula vai estar lá no meu perfil do Instagram, aqui no meu perfil do Instagram. Então você pode acessar, ler tudo, tem todos os módulos detalhados, o que vai ter em cada aula, tá? Eu falei aqui, mas para não me estender muito lá, você vai ter todos os módulos detalhadinhos, como vai acontecer. Você pode clicar lá, fazer a sua compra, tá bem? Eu vou tirar aqui o compartilhamento. E queria agradecer a você que ficou aqui comigo até agora, tá? Eu vou ver que tem perguntas aqui, eu vou responder. Bom, biscoito de polvilho. Estão me perguntando aqui sobre o biscoito de polvilho. O biscoito de polvilho, ele
pode ser utilizado, mas eu oriento que você utilize com cautela, porque é aquele produto que é de vento, não tem muito nutriente, mas tem sódio, porque tem sal e tem bastante caloria e provavelmente não vai te saciar. Então, oriento a utilizar com cautela, mas não como hábito para sua refeição do dia a dia, tá? Bom, o uso de canela é liberado? O uso de canela não é liberado na gestação, tá? A canela, ela pode estimular as contrações do útero, tá? Então, pode proporcionar o aborto, em excesso, a canela pode facilitar as contrações uterinas, então não é indicado na gestação. Se você vai consumir um bolo e esse bolo tem canela, tudo bem, não tem problema. Agora, usar a canela como fitoterápico num chá, ou tem gente que tem o costume de colocar a canela numa água para consumir, o pauzinho da canela dentro do café, não é indicado, tá? Moderadamente, salpicar o pozinho da canela, tudo bem. Mas utilizar em constância e com chás não é indicado, tá? Tem alguém mais que queira perguntar alguma coisa? Eu vou ativar os comentários aqui. Mais uma vez, agradecer a vocês que estiveram aqui comigo, tá? Vou, então, encerrar aqui, mas estou disponível se você também não puder fazer a inscrição no curso com esse valor. Se você tiver dúvidas, fique aqui comigo no Instagram, eu sempre posto coisas para ajudar, sempre estou disponível no direct para ajudar, então eu estou aqui para isso. Talvez se você não conseguir agora, quem sabe numa próxima turma, mas eu sei que ruim na gestação é porque o tempo vai passando, né? E quanto antes a gente começa a mudança de hábitos, ela vai ser mais efetiva, tá? Obrigada, eu que agradeço a vocês por estarem aqui comigo, um beijo, fiquem com Deus, tá? Boa noite e até qualquer dia. Tchau, tchau.